A paz do Senhor, queridos, amados irmãos em Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu ia dar um passeio no parque, junto com amigos maravilhosos, mas está chovendo aqui em Curitiba. E eu quero iniciar hoje uma série muito importante chamada A Abrangência do Sangue. Esse tema é tão relevante e ele é realmente algo que assusta as trevas. Algo que destrói completamente as obras das trevas. Por isso, o inimigo odeia este tema e levanta muitas vezes pessoas, para calar, para que não preguemos isto, para que não falemos sobre isto. Já perdemos muitos membros na Gerados pela Graça, bastante mesmo, por causa deste tema aqui. Por pregar este tema aqui, e não me arrependo, vou continuar pregando. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Este tema, ele é central, é o coração do Evangelho. Muitos, ao ouvir o que eu vou dizer, vão me chamar de falso profeta, nova era, anticristo, louco, por crer nas Escrituras profundamente, de forma literal, neste caso. Este tema, ele é um tema importantíssimo e ele quebra toda a legalidade das trevas. Então, as pessoas que não andam com Deus em comunhão profunda acham um absurdo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que as coisas espirituais são reveladas aos humildes, que os carnais não podem entender. Então aquele que lê a sua Bíblia na mente, sem ter uma comunhão profunda com Deus, diária, pela graça, não é revelado. Deus não tem espaço, por causa dos efeitos da queda, O homem está sujo, equivocado. Está na frequência, quando Adão e Eva saíram da frequência da verdade para ouvir a mentira, aí criou-se fortalezas, imaginações, sofismas. O homem ficou preso na esfera da mentira. E as impressões que dominam e predominam o homem desde a queda são os da mentira. Você pode ver que desde a queda há uma sensação de que Deus não ouve, de que Deus está distante. O que predomina no homem é o senso de fracasso, de incapacidade. Olha outro senso que está desde a queda, de falta, de escassez, de incapacidade de prosperar, de sarar, de incapacidade de vencer a carne, as tentações, o pecado, o mundanismo, Então tudo isto são frequências de trevas, que o homem está preso. Deus encerrou a todos debaixo de sua obediência para com todos usar de misericórdia. O homem está numa frequência de engano. Ele caiu da frequência da revelação para a frequência do engano, porque ele quebrou a comunhão com Deus. Agora, para voltar para a frequência da revelação, ele precisa se arrepender e converter. A hora que ele tiver a comunhão com Deus de qualidade, pela graça, não de forma fanática, mas pela graça, ele vai aos poucos recebendo essas revelações contínuas que vão limpando, a mente, renovando a mente, mudando a perspectiva. E Deus começa a revelar, e a pessoa começa a ter um senso de que a cura é possível. Ele começa a entrar na frequência da verdade, de que a cura é possível, que milagre é possível, prosperidade é possível, vencer a carne e o mundo do diabo é possível. Quer dizer, isto são realidades espirituais encobertas desde a queda. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Então, à medida que eu vou conhecendo a verdade, aquilo é revelado a mim. Então aquilo eu estou vendo, mas as pessoas à minha volta não estão vendo e dirão que eu sou louco, fanático, que eu estou errado. Como a voz que era de Josué e Caleb era minoritária, 2 no meio de 1 milhão, eles diziam: nós somos 1 milhão, eles são 2, eles estão equivocados. Entende? Então eles se voltavam contra, queriam apedrejar e calar Josué e Caleb, porque pareceu loucura que eles criam que Deus estava com eles naquele deserto, que eles iam entrar na terra prometida, que Deus era fiel, porque eles, impressionados pelos sentidos da queda, deserto quente, às vezes
a água estava amarga. Então tudo isso fazia com que eles duvidassem. Tudo cooperava para que eles acreditassem na mentira. Como diz a Bíblia em Efésios 2:2, que o príncipe da potestade do ar está guiando a mente dos incrédulos. Então, por eles não terem uma comunhão de qualidade com Deus, como tinha Abraão, Moisés, Josué e Caleb, né? Não tinham comunhão com Deus, só ficava ali nas festas, nas orgias, no mundanismo, né? Nas conversas frívolas, não tinham um tempo diário com Deus. Por isso eles não tinham revelação. Eles estavam ainda na frequência do engano e da mentira. Bilhões de pessoas hoje estão sendo guiados pela mentira, desde a queda de Adão e Eva. Então, à medida que o homem vai entrando na comunhão com Deus pela graça, Deus diz que Deus revelará aos humildes. Quem é humilde? É aquele que reconhece o seu pecado, não debaixo de culpa e condenação, mas debaixo da graça. Ele vai agora renovar a sua mente pela palavra genuína. Ele vai dia a dia agora entregar o seu coração. Ele vai a Deus para se comprometer com Deus, com a causa de Deus, com o projeto de Deus, né? Ele vai se doar. Ele vai na igreja para ouvir a Deus e se comprometer com a causa de Deus, né? A Bíblia diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então hoje há um desvirtuamento, uma apostasia, onde as pessoas vão à igreja para buscar a solução dos seus problemas imediatos, né, os efeitos da queda, e vão ali para falar, não para ouvir a Deus. Falar na carne, falar ansioso, falar magoado, e joga ali o envelope, né? E pensa que agora é só ficar esperando ansioso que a vida vai mudar. Mas isso é um ledo engano, né? Isso gera pessoas frustradas. Isso gera pessoas que vão se decepcionar e vão pensar que está decepcionando com o Evangelho, com Deus, mas na verdade estão numa seita e numa heresia. Porque a igreja primitiva se reunia para ouvir a Deus e se comprometer com Deus. Hoje, muitos se reúnem para serem ouvidos por Deus e terem a solução imediata dos seus problemas. Lá em Filipenses 3,19, se aqueles que só vão à igreja buscar as coisas dessa vida, veja lá Filipenses 3,18, 19. Eles estão desviados e são inimigos da cruz de Cristo. Então o que nós temos hoje é uma apostasia, né, uma cegueira teológica muito grande, cegos guiando cegos. A palavra de Deus ela é rara, a palavra de Deus ela é desprezada, ela não é popular, nunca foi, né? Desde o início você pode ver na palavra de Deus que a palavra de Deus nunca foi popular. Ela nunca vai ser popular, né? Ela é revelada a um remanescente, né? A Bíblia diz em Provérbios 17:20 que aquele que tem o coração errado não consegue entender, não consegue achar o bem. Em Jeremias 17 diz que o homem que confia em qualquer coisa que não seja no Senhor, ele não vai ver o bem quando chegar. Lembre-se que Israel, quando Jesus chegou, eles não perceberam o tempo da visitação, eles desprezaram Jesus. Jesus diz: vocês não me verão mais, vocês perderam o tempo da visitação. Então hoje o homem, distraído com mundanismo, carnalidade, misturado com o pecado, sem arrependimento, ele não tem o coração limpo. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então eles têm o coração, e não é ensinado essa importância de limpar o coração, de renovar a mente, né, com prioridade. E aí as pessoas estão ali, né, mornas, misturadas com mundanismo, esperando por uma bênção secular, e corre o perigo de, se não se converterem de fato, naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque no vosso coração é iniquidade. A iniquidade está desde a queda, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o Senhor tem obras profundas para fazer nos corações. E à medida que nós vamos nos entregando a Deus, Ele vai revelando o coração dele. Lá em Jeremias 29:11, Ele diz: eu tenho pensamentos de paz, final feliz para vocês. Então Deus tem uma vida maravilhosa que chama-se vida abundante, que tem a ver com caráter, com uma mudança total, de dentro para fora. Na mente, nos sentimentos, nas palavras, atitudes, e também no ambiente, porque Jesus venceu na cruz do Calvário a doença, o vício, o pecado, né? Venceu as dívidas, a escassez. Todos os efeitos da queda foram destruídos na cruz do Calvário. E isso é visto como loucura para aqueles que não têm a Deus. Nem tanto, né? Creio em Cristo, mas nem tanto. Para eles é completamente absurdo crer na abrangência do sangue, que Jesus na cruz do Calvário fez mais por nós do que Adão fez. Adão nos colocou numa enrascada tremenda, nos colocou debaixo de maldição. Gálatas 3:13, 14, que assim como Adão nos colocou em maldição, agora Jesus nos coloca na bênção
não só para Abraão, mas para nós gentios também, que é receber o Espírito Santo, que nos dará revelação e vida abundante. Veja só, essa nova vida que está encoberta pelo véu da carne, 1 Coríntios 3,17, quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Então a pessoa está ali na igreja trabalhando para Deus, como Marta, ou está ali apenas buscando a bênção. Então ela se converte à bênção ou se converte a cargos, né? Aí o que acontece? Ela não tem a revelação, porque ela não está indo na igreja para se arrepender e se converter. Isso aí acaba sendo substituto. Não estou dizendo que trabalhar na igreja é ruim, estou dizendo que isso é secundário. E não estou dizendo que Deus não quer abençoar, estou dizendo que isso é secundário. Quando nós compreendemos, amados, quando nós compreendemos que se volta ao Senhor, né? Buscar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar ou fazer. Isso é secundário. Deus nos chama a um relacionamento. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Então há uma vida que tem a ver com relacionamento, viu? Não é resultado. O homem desde a queda vive computando o seu fracasso e vivendo por resultado. Mas o Senhor nos chama a viver por relacionamento. Com Ele e com pessoas cheias do Espírito Santo na igreja, cada um com seu dom, cada um contribuindo, né? E o corpo de Cristo crescendo e alcançando os perdidos. Vemos aí, meus queridos amados irmãos, que a abrangência do sangue, ela é tremenda. Lá em Romanos 5,17, se aqueles que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como reis nessa vida. Então, o sangue realmente ele fez muito mais do que Adão. Por causa de Adão, nós somos declarados pecadores e escravos do pecado. Em Cristo, nós somos declarados justos e nós vencemos o pecado, os efeitos do pecado. Não apenas lá no céu, mas aqui nessa terra também. Marcos 10,30 diz 100 vezes mais, né? Nessa terra com perseguições, famílias, amigos, terrenos, todos os bens que uma pessoa pode ter e que ela não busca como alvo, né? A Bíblia diz que nós devemos amar o dinheiro, sai todos os males, mas sim amar pessoas, buscar ao Senhor, adorar a Deus, né? À medida que nosso coração se apega no Senhor, a prosperidade não nos empolga, a prosperidade é apenas um efeito, né? Lá em 2 Coríntios 9, 6, 7, 8, ele diz que Deus nos dará sempre em tudo, de forma transbordante. Para o quê? Para a avareza? Para as boas obras. Para fazermos boas obras, precisamos ter dinheiro. Para repartir com o necessitado, precisamos de dinheiro, né? E isto não pode ser mamon. Não pode pegar o nosso coração. Tem que ser apenas para boas obras. É o que está dizendo ali. Vemos, queridos, que quando Jesus estava na terra, algumas pessoas trabalhavam financeiramente para bancar o seu ministério. E isto com amor, com alegria. E com certeza, se um copo de água fria tem galardão no céu, imagine você contribuir com o seu dom, com a sua presença, contribuir financeiramente, contribuir evangelizando, dando bom testemunho, né? Jesus disse, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajuda a juntar, ajuda a espalhar. Então tudo que nós fazemos para trazer pessoas aos pés de Cristo e mantê-los fiéis até o fim, tem galardão. Quando falamos da abrangência do sangue de Jesus, aqui em Isaías 53, versículo 4 e 5, é um texto tão criticado. Dizem que está adulterado, que não quer dizer nada disso, que ele apenas levou os nossos pecados, né? E quando a gente fala que esse mesmo texto está ali, depois aplicado lá em Mateus, capítulo 8, 16, 17, para a doença física, eles falam, então cumpriu naquele dia e acabou, né? Então, ou diz que Isaías 53 não levou as enfermidades, ou diz lá em Mateus 8, 16, 17, que levou só naquele dia para cumprir as escrituras, né? Então Jesus não cura enfermos porque ele ama os enfermos, ou porque ele se compadece, porque ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente, porque o nome dele é Jeová Rafá, não. Ele só fez aquilo um ato profético, litúrgico, religioso, pronto, já cumpri as escrituras. Sabe, quem não conhece a Deus, não conhece o coração de Deus, interpreta de forma diabólica. Que a mente humana caída, né? Lá em Tiago 3, que a sabedoria humana separada de Deus, ela é diabólica. Então quem não conhece a Deus, chega a essas interpretações que vêm lá do quinto dos infernos, né? Quem não conhece a Deus não sabe que Deus ama curar enfermos, né? Que Jesus na cruz levou todas as enfermidades. Não levou não, ele não se importa. Só que a tua salvação, e aqui que você passe fome, ele não se importa. E talvez sim, talvez não, ele tem planos de miséria para alguns. Moisés não entrou na terra prometida porque interpretou mal o Senhor, né? A Bíblia diz que ele revelou um Deus irado, que ele não santificou o nome do Senhor. No Pai Nosso diz que nós devemos santificar o nome do Senhor, né? 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos chamou para manifestar a grandeza de Deus. Então,
Representá-lo mal é blasfemar o seu nome, a blasfêmia não tem perdão. Representá-lo mal, né? A Bíblia diz que muitos de vocês não sejam professores, porque haverá rigor para aquele que ensinar errado. Então os piores tormentos do inferno estão para os hereges. Aqueles que ensinam, sabe, e que falam com tanta ousadia o contrário do que é a revelação, né? Eles estão correndo perigo de terem o maior tormento no inferno. A Bíblia diz que muitos de vocês não sejam professores. Se as pessoas soubessem o castigo que aguarda aqueles que pregam não por revelação, mas que aprenderam mentalmente com homens, se soubessem o perigo que é estar sendo enganado e enganando, a Bíblia diz que isso é muito sério, né? Que a heresia não herdará o reino dos céus. Então muitas pessoas que estão desencaminhando muitos, tirando a fé. Eles trabalham para tirar a fé. Eles trabalham para gerar dúvidas, né? Se eu não sou um escolhido para ser curado, como é que eu vou saber se eu vou ser curado? Deus cura alguns, não cura outros, né? Então eles geram assim, não espere cura, não espere prosperidade, só salvação lá no céu ele vai te curar. E aí tira todas as promessas da pessoa, porque a fé é a certeza. Como é que eu vou ter certeza se eu não sei se eu sou um desses escolhidos para ser curado, né? Aí a hora que vem a enfermidade, aí se desespera porque não tem essa certeza. A fé é a certeza do que se espera. Se eu estou doente e não me espero ser curado, como é que Deus vai me curar? Não vai, né? Não vai fazer aquilo que eu preciso, mas sim aquilo que eu creio, né? E uma fé nebulosa como essa que eles geram, tira toda a fé. Puxa o tapete da fé, tira a coroa, né? Isso aí é o diabo transfigurado de anjo de luz. Isso aí são nuvens sem água, entendeu? Mas esse tipo de falsos profetas, eles estão muito populares, porque eles têm uma vida morna, não tem revelação. Então eles são cegos e aí eles pregam a cegueira. Então eles não pregam o evangelho como é, eles pregam o evangelho como eles veem. E como eles não têm vida com Deus, né, seguem homens, então eles pregam que Jesus não levou todas as enfermidades, não levou tudo aquilo que nos tira a paz, né? Não levou. Outra coisa é que eles não creem que o sangue de Jesus paga não só pelo pecado, mas pelo castigo pelo pecado. Jesus não levou apenas o pecado, ele levou o castigo pelo pecado. Isso que eu falo não é um incentivo para pecar. Isso que eu falo é que não há consequência para o pecado confessado. Aquele que teme a Deus não vai assaltar um banco, não vai estuprar uma criança. Aquele que teme a Deus não vai pecar premeditado, porque o pecado premeditado não tem perdão. O pecado voluntário não tem perdão. Né? O que eu estou dizendo é que aquele que peca temendo ao Senhor, lá em 1 João capítulo 1, 7, que aquele que está procurando santificar a sua vida, né? E que tem paz uns com os outros, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. 1 João 9 diz ali, né? 1 João 8 diz, alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. E no 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Então a pessoa, por exemplo, ela pecou um crime de assalto, aí ela vai para a igreja, se arrepende, se converte. Aí ela vai pagar para a sociedade? Vai. Só que ela não vai como um réu, ela vai como um filho, assim como José na prisão. Deus vai estar com ela, vai dar graça diante dos carcereiros, pode mudar a pena, pode diminuir a pena. Deus vai trabalhar como advogado, Deus vai abrandar aquilo. Se a pessoa pecou e se arrependeu, Deus se torna advogado. Aí a pessoa não vai ter que pagar aquilo como réu, porque Jesus já pagou o castigo pelo pecado do mundo inteiro. O que eu estou dizendo agora é incentivo para pecar? Romanos 6,1 diz, não, vamos pecar por quê? Se nós somos livres do pecado, né? Nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, Romanos 6,14. Então, não é um incentivo para o pecado, é demonstrando, claro, que a provisão de Cristo é por todos os pecados e ele pagou o castigo pelo pecado. Quando eu falo isso, muitos dizem, você é um herege, está incentivando o pecado, você é doido, você é louco, você é fanático, você é demônio, você é um Beelzebul, você é um herege, um falso profeta. Não importa, irmãos. Eu creio de todo o coração na abrangência do sangue. Nós vamos tratar isso essa semana. E sei que isto é ofensivo aos cegos. Eu sei que quando falamos da abrangência do sangue, isto ataca frontalmente a Satanás, porque isso aniquila todo o pecado. Todos os efeitos do pecado. Não para ensinar e estimular o pecado, mas para mostrar o perdão completo, total e a salvação do mais vil pecador que se arrepende. O arrependimento é um dom de Deus. Vamos falar sobre isso essa semana. E nós vamos crescer muito essa semana neste tema. O sangue de Jesus purifica nossa mente culpada para as boas obras. Salvos agora não para continuar no pecado,
A graça não é desculpa para pecar, a graça é poder de Deus, não só para ser limpo, perdoado, mas para agora parar de pecar e começar a fazer obras dignas de arrependimento.